paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 151, Ninguém se Retira. Todos esses livros se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Emmanuel comenta: à medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhe caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos. Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoção idêntica à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões para impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Ninguém se retira. Lição, como sempre, muito atual. Apesar dos anos que se passam, essas lições que Emmanuel nos traz nessas obras de Chico Xavier nos esclarece sobre as nossas tarefas, sobre a necessidade que temos de doarmos o nosso tempo, doarmos o nosso esforço para a divulgação do Evangelho de Jesus. Acontece que muitas vezes, quando nos deparamos com a tarefa, quando nos deparamos com a necessidade profunda que traz quando você se dedica ao Evangelho de Jesus, muitas vezes assusta. O trabalho é árduo, o trabalho é pesado, pois devemos, em muitas circunstâncias, em muitas situações, abrir mão de alguns interesses pessoais, de bens materiais, de dias e dias em que devemos nos dedicar a essa tarefa de amor. Muitos trabalhadores da seara de Jesus acabam abandonando o caminho, acabam se desviando da tarefa por medo de que essa tarefa lhe retire algum bem material, algum tempo que ele poderia dedicar a uma outra tarefa. No entanto, aquele que de fato se dedica ao Evangelho de Jesus, aquele que de fato se entrega verdadeiramente às palavras de Jesus, está com ele sempre. Mesmo que em algum momento pare, mesmo que em algum momento deixe de seguir, mas aquele que se entregou ao Evangelho de Jesus nunca sairá da sua reta.
nunca sairá do seu caminho. Pode demorar um pouquinho mais para chegar na felicidade. Pode demorar um pouquinho mais para chegar até o caminho que Jesus indica, até o amor que Jesus nos oferece. Mas nunca, em momento algum, se desvirtuará do amor. Pois aquele que se entrega verdadeiramente a Jesus, por mais dificuldades que tenha para passar pelos caminhos, por mais dificuldade que tenha para passar pela porta estreita, esse irmão, esse amigo, sempre estará no caminho de Jesus. É isso que Jesus nos ensina, é isso que Jesus nos mostra. E o Emmanuel nos esclarece tão profundamente. O caminho que escolhemos já está traçado. Quando nos entregamos ao Evangelho de Jesus, estabelecemos o nosso rumo, o nosso caminho. Talvez as dificuldades possam fazer-nos parar momentaneamente, mas em momento algum deixaremos-nos desvirtuar desse amor que o Evangelho nos proporciona. Que a paz do Mestre Jesus nos dê condições claras de seguir o caminho, de perseguir os nossos objetivos para amar ao próximo, divulgar o Evangelho e transformar as nossas vidas para transformarmos todos os momentos em amor e felicidade. Que assim seja, graças a Deus.